pessoal, bem-vindos a esse canal Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce. Nós vamos falar muito sobre livros, sobre romance histórico, romance de época, romance contemporâneo, aquelas coisas que dão um quentinho no coração. A gente vai falar sobre muita coisa para entretenimento aqui nesse canal. E hoje eu vim trazer para vocês uma série incrível de cowboys. Eu vim a caráter, toda de xadrez, para falar para vocês sobre essa época do ano maravilhosa, com tanta comida gostosa, com tanta riqueza que nós temos aqui no Brasil, mas que também existem cowboys em vários outros lugares do mundo. E os Estados Unidos é um desses lugares, no Texas especificamente, que tem uma comunidade muito grande disso, tem um dos rodeios, dos maiores rodeios do mundo, né? E eu deixei uma enquete no Instagram e vocês escolheram que vocês queriam que eu falasse sobre cowboys texanos, cowboys norte-americanos especificamente. Então eu decidi trazer aqui para vocês hoje os cowboys texanos, que é uma série incrível que está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser ler. É uma série da Day Alamone que chama Alma de Cowboy. São 5 irmãos, são 5 parentes, né? Assim, bem próximos, que moram na mesma cidade, que foram criados pela mesma avó. Os pais dos dois, de todos eles, morreram quando eles eram bem pequenos, num acidente de barco. E todos ficaram órfãos, e a vovó Mary ficou por conta de todos os netos. E ela criou esses homens, são 5 homens, os irmãos e o primo Gray. Todos cowboys, todos muito ricos, porque eles eram de uma família de pessoas que tinham petróleo, que trabalhavam numa empresa de petróleo, que eram donos dessa empresa. Então todos eles tinham muito dinheiro e muitas terras. Eles praticamente dominam uma região ali, uma cidade inteira, e a região toda é deles, tanto as fazendas, a fazenda de gado, as fazendas ao redor, quanto essa empresa, né, petrolífera. Então, assim, eles têm muito poder, só que eles são pessoas muito legais, e eles são muito queridos na cidade, porque eles não são aqueles ricos metidos a besta, que acham que é melhor que todo mundo, não. Eles são muito legais e o pessoal na cidade gosta muito deles. A avó deles é uma querida, a senhorinha que criou todos aqueles caras, ela é uma querida. E o primeiro livro vai se passar com Hudson Gray e a Antonella. O Hudson, ele tá querendo desistir ali de ser o CEO, ele é CEO dessa empresa petrolífera, porque ele é o irmão mais velho. E só que ele não quer mais trabalhar nessa empresa, ele quer novos ares, ele quer novos desafios. E o Hudson decide que ele vai ser o próximo candidato ao governo do estado do Texas. E aí ele começa a campanha, né, a campanha eleitoral dele, ele começa a tentar apoio do partido, o partido apoia ele, e aí ele começa a fazer a campanha dele, ele precisa ir em outros estados. O Hudson já foi casado, ele já foi casado com uma pessoa também influente do estado dele. A ex-mulher dele chama Evelyn, é uma mulher bem chata na história, bem assim, aquelas patricinhas mimadas que não aceitam perder. E ela apronta uma com ele, que desencadeia o divórcio dele e que desencadeia uma ruptura nessa família que é tão unida. Envolve uma traição. Tipo, a gente precisa chamar a Cristina Rocha. Vem cá, Cristina! Resolver esse B.O. aqui. Rola uma treta. E a avó fica ali, sabe? Sem saber o que fazer, porque envolve pessoas daquela família. E aí ele pede o divórcio, lógico, ele se separa dela e ele vai viver a vida dele. Nesse momento específico, ele tá vivendo o momento de se candidatar ao governo. E a gente sabe que políticos, para passarem uma impressão de que são de família, daquela coisa toda, normalmente são casados. Só que os irmãos Gray, nenhum é casado. Nenhum deles é casado. Todos são solteiros, têm mais de 30 anos, mas ainda são solteiros. E o Hudson falou que ia tentar a si mesmo, que ele não ia se casar só para poder tentar o governo de estado. E aí ele vai um belo dia
para um outro estado para poder conversar com esses apoiadores da campanha dele. E a Antonella, e conhece a Antonella, ela dá um outro nome. A Antonella é uma menina, ela tem uma irmã, os pais também faleceram, ela também é órfã desde muito cedo. Os pais morreram num acidente e ela fica junto com a irmã dela cuida dela por muitos anos, elas vão morar com uma tia. Só que essa tia não tá nem aí pra elas, não se importa com elas. Assim que a irmã dela faz 18 anos, a tia dela meio que coloca elas pra fora de casa e fala: agora vocês vão se virar. E elas têm um apartamento e elas vão pra esse apartamento e a irmã dela começa a trabalhar muito, 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 muito mesmo pra cuidar das duas. Só que chega num determinado momento que essa irmã dela fica doente, fica muito doente, mesmo assim continua trabalhando pra cuidar dela. E ela também começa a trabalhar. E aí ela começa a trabalhar, ela faz o inverso pra poder cuidar da irmã, pra poder tentar descobrir qual que é a doença, porque médico nenhum descobre o que que a irmã dela tem. E aí nesse dia específico, a Antonella tá fazendo 18 anos, e a irmã dela fala pra ela: vai, Antonella, vai, viver pelo menos um dia, você só estuda e trabalha, você não faz nada, cuida de mim, você também precisa viver, sabe? Vai viver a sua vida, chegou a hora. E a Antonella fala que ela não quer, que não precisa, que ela não se importa com isso. E a irmã dela fala: não, vai sim. E a irmã dela meio que faz ela baixar tipo uma espécie de Tinder, sabe? Um aplicativo de relacionamento. E a Antonella baixa esse aplicativo, começa a conversar com um cara e marca de se encontrar com esse cara. Chegando lá, no lugar que ela marcou, no restaurante que ela marcou, ela começa a conversar com esse cara, só que o cara era muito babaca, tipo, muito babaca mesmo, e além de tudo ele era casado. Ela vai, tipo, dar um pé na bunda dele, só que ela vê o Hudson ali. O Hudson também tava naquele lugar, tava sentado ali bebendo um drink. E ele fica vendo aquela situação toda e ele acha ela muito bonita. E aí ela acaba se encontrando com ele, eles acabam, né, conversando, batendo um papo, ela conta umas mentirinhas pra ele, idade principalmente, nome também, ela fala um nome mentiroso pra ele, até porque ele não era o encontro dela. E aí eles acabam ficando juntos. Ele convida ela pra ir pra suíte desse hotel, que ele é amigo dos donos do hotel. Ele é muito poderoso, realmente. E ele é amigo do dono do hotel, da família. E aí ele leva ela pra uma suíte lá e eles acabam ficando juntos. Só que a Antonella tá fazendo 18 anos e ela só estudou e trabalhou a vida toda. Então, automaticamente, ela é virgem. É a primeira vez dela que ela tá tendo com o Hudson. E acontece, assim, de não ser só isso, dela ficar grávida, de vir um bebê aí a caminho. Quando ela descobre, ela fica meio em pânico, desesperada, sem saber o que fazer. E agora, o que que eu vou fazer? A irmã dela doente, ela também. E aí, um belo dia, ela tá assistindo televisão, ela liga no canal de notícias, e quem tá lá? O Hudson. E ela descobre que aquele cara que ela saiu é candidato ao governo do Texas. Porque do mesmo jeito que ela mentiu pra ele, ele também mentiu pra ela. Ele não falou qual que era o nome dele real e tudo mais. Ele tava só conhecendo uma menina aleatória. Então, ela fica super assustada e ela decide não procurar ele. Só que ele já está muito intrigado em relação a ela. Ela mexe muito com ele e ele quer conhecer aquela menina. E aí começa a história, o enrolo todo. Ele vai atrás, ele tenta encontrar ela, ele consegue encontrar ela. E aí começa a história dos dois. Aí só vocês lendo pra poder conhecer. É uma história linda, incrível, de amor, de encontro, de família. Se a família vai aceitar essa menina, se a família não vai aceitar essa menina, não é uma família do mesmo, não é uma menina do mesmo estado que eles. Então tem tudo isso. E a Antonella é descendente de italianos. Então, assim, é uma história muito legal envolvendo eles. Então, gente, esse livro do Hudson e da Antonella, o título dele é Dono do Texas. Agora eu vou falar sobre o segundo livro, que é do Callum Gray com a Mackenzie. O Callum, ele é o primo deles, né? O primo do Gray, de todos os outros, do Hudson e de todos os outros que vão vir depois.
Esse livro se chama Uma Família para o Cowboy. O Callum, ele é o primo dos meninos, né, de todos os outros Greys, do Woodson e dos outros. Ele também mora ali naquela mesma cidade, ele tem uma fazenda, ele é o que trabalha mesmo na fazenda, que gosta da terra, que gosta do gado. E ele é o cara que foi envolvido na história do Woodson com a ex-mulher dele. É um imbróglio todo. Pra quem vai ler o primeiro livro vai entender o que aconteceu. Ela meio que arma uma jogadinha ali, e rola uma treta entre eles. E esse livro vai aparecer a Mackenzie. A Mackenzie, ela é uma menina, ele vai ver a Mackenzie, tipo, indo num bar, assim, ele vai achar ela muito linda, mas ele não vai mexer com ela porque ela é uma menina muito nova, assim, e vai deixar ela seguir a vida dela. E aí vai acontecer uma tragédia na família da Mackenzie. A mãe dela e o padrasto dela vão ser assassinados na fazenda, né, que ela morava numa fazenda, e essa fazenda é do irmão do padrasto dela. Só que o irmão do padrasto dela é tão ruim, mas tão ruim, que ele, tipo, faz o irmão dele meio que de empregado dele, meio tipo capataz dele, assim. É uma história bem esquisita. E a mãe da Mackenzie se casa com esse cara. A Mackenzie já existia, ela era uma criança na época, quando eles se casam. E a Mackenzie acabou de ter uma irmãzinha. A irmãzinha dela é a coisa mais fofa do mundo. E aí ela faz de tudo pra proteger a irmã dela, a mãe dela também. E eles são assassinados. E tudo indica que foi o dono da fazenda, né? O patrão deles todos. Esse cara tava interessado nela, só que ela, tipo, não dava ideia pra ele. Rolava uma espécie de assédio ali. E aí ela tem que fugir desse lugar, fugir dessa fazenda. E ela, tipo, se vê desesperada, com uma bebezinha tendo que fugir. E aí é que a história dela se entrelaça com a história do Callum. O Callum vai tentar ajudar ela e ele vai descobrir tudo o que tá acontecendo. Vai ter que colocar pessoas pra descobrirem o que tá acontecendo, pra tentar proteger ela, pra tentar a justiça, que a justiça seja feita, né? Porque como o outro cara também é poderoso, também é muito rico, vai demorar um tempo para que tudo aconteça e tudo entre nos eixos. Porque a gente sabe que, infelizmente, isso não é só no Brasil, é no mundo, que pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, infelizmente, têm uma facilidade com a justiça, digamos assim. E aí eles vão ter que fazer de tudo e mais um pouco para poder comprovar que o cara realmente matou a família dela, para que esse cara seja preso e punido. O livro 3 é o livro do Reed e da Dominica. O Reed, esse livro vai se chamar Um Herdeiro para o Cowboy. E o Reed, ele tem uma noiva há muitos, muitos anos. Só que é a única história da família Grey que nenhum deles, são 5, né? 4 irmãos e um primo, ninguém gosta da garota. Todos eles, tipo assim, ela chega, todo mundo revira os olhos, ninguém gosta dela, a avó deles não gosta dela. Ela, tipo assim, é aquela pessoa que a família toda meio que, nossa, que saco que essa menina tá aqui, que menina chata. Tchau, minha filha, vai embora. Só que ele não desiste, sabe? Ele meio que fez uma promessa pra ela e eles namoram desde a escola, desde o ensino, né, ensino médio lá, high school. E ele acha que é uma obrigação dele casar com ela. E aí todo mundo fica falando com ele, Reed, você não vai ser feliz, desiste desse casamento, papapá e ppp. E ele não desiste. E aí, um belo dia, ele encontra uma menininha que ele foi apaixonado quando ele era criança. Ele conhece essa menina quando ele tinha, acho que 12 anos. E ela era bem menorzinha, assim. E ela tava sofrendo um bullying de uma pessoa da família dela. Que vocês vão entender quem é essa pessoa, babado, confusão e gritaria. Isso mesmo que vocês vão entender quando vocês lerem. Ela é uma menina linda, a Dominica. E a Dominica, ela trabalha com o Woodson. Isso mesmo, ela trabalha na campanha do Woodson. Ela vai se tornar assessora do Woodson no governo. E ela vai ser funcionária dele. Então ela vai ter ali o caminho dela traçado com essa família, porque não só ela também é dessa cidade, da Greylândia, mas porque
ela vai trabalhar com o Hudson, então ela vai acabar indo nas festas deles, ela vai acabar participando dos almoços de domingo. Eles fazem almoço todos os domingos em família. Eles podem estar em qualquer lugar que for dos Estados Unidos, que no domingo eles têm que estar com a avó deles, e eles vão, e eles amam estar com essa senhora, e eles amam estar entre eles. E aí acaba que a Dominica começa a entrar, ela demora muito a aceitar o primeiro convite para ir, e quando ela vai, ela meio que reencontra o Reed. Ele que reconhece ela, porque ela era muito criança mesmo quando o ocorrido aconteceu, mas ele reconhece ela. Ela tem uma característica física específica que faz ele reconhecer ela. E aí ele fica naquela dúvida, tipo, termina o noivado pra ficar com ela, não termina o noivado pra ficar com ela. Ela tem uma história de vida super pauleira, envolvendo assédio sexual, envolvendo omissão da família biológica. A mãe dela, o pai dela, a família dela se omite em relação a esse assédio sexual que ela sofre quando ela é uma adolescente. E a única pessoa que meio que apoia ela é uma tia. Essa tia pega ela e leva ela pra morar com ela. Mas ela sofre muito, muito mesmo. Quando vocês lerem a história, vocês vão conhecer aquele momento assim que a vítima de um abuso, de um assédio, quase um abuso que aconteceu com ela, é culpada por tudo que aconteceu. A Dominica acaba sendo levada para um hospital psiquiátrico, assim, pra uma clínica psiquiátrica. Eles falam que ela tá louca, que ela é doida. Eles preferem fingir que ela é doida do que consertar esse problema, porque a pessoa que assedia ela é uma pessoa da família, indiretamente, e é uma pessoa muito rica, muito poderosa. Mais uma vez, o dinheiro interferindo nesse tipo de processo. Mas aí a Dominica vai atrás agora de justiça depois de adulta, porque acaba que outras famílias e outras pessoas, isso está acontecendo com outras pessoas, e ela vai precisar lutar para que aquilo que aconteceu com ela seja corrigido. E aí a gente vai entender se ela vai ou não ficar com o Reed, se essa relação dela com o Reed vai ou não ser uma coisa boa para eles. Agora nós vamos falar sobre o livro 4, Proibida para o Cowboy, que é o livro do Jackson Gray e da Rebecca Gray. Isso mesmo que vocês estão pensando, gente. Os dois têm o mesmo sobrenome. É o seguinte, a Rebecca ela foi adotada pela família Gray. A Rebecca tem uma história de vida bem forte mesmo. Ela fugiu de um lugar que ela morava que não era um lugar legal. E a história dela e da Dominica vão se entrelaçar em algum momento. Então vocês aguardem aí que isso vai acontecer. E a Rebecca, desde que ela já chegou adolescente ali naquele lugar. Ela teve uma quedinha assim, uma cachoeira inteira pelo Jackson. Só que o Jackson, assim, pela história dela, por tudo que aconteceu, pela família deles terem adotado ela e tudo mais, ele nunca se aproximou de verdade dela. E aí a Rebecca, pra meio que tentar fugir dos sentimentos dela pelo Jackson, ela vai pra Hollywood. Ela vai tentar a carreira de atriz. O grande sonho da Rebecca é ser designer de sapatos. Porém, ela acha que ela indo pra Hollywood e conseguindo ser atriz, ela vai ter um caminho mais fácil para poder divulgar isso com mais amplitude. E aí ela consegue fazer um teste, só que aí acontece uma coisa bem pesada, sabe? Envolvendo um diretor de lá do teste do filme que ela ia fazer. E ela precisa desesperadamente fugir desse cara. E aí ela precisa voltar para casa. Quando acontece isso, o Jackson entende que além de ajudar ela, além de acolher ela naquele momento ali que ela passou por esse momento tão difícil, ele vai precisar se decidir. Ou ele vai realmente ficar com ela, ou ele vai abrir mão dela. Inclusive, algumas pessoas da família fazem essa pressão pra ele, tipo assim, não, agora você decide, ou você quer realmente a garota e você vai, né, ficar com ela e acolher ela como uma pessoa que é apaixonada por ela, ou você vai deixar a gente cuidar dela e não vai se aproximar mais, vai se aproximar realmente como uma pessoa da família.
Então, assim, é um momento de checkmate, sabe? Ou vai ou racha, ou você decide aqui que você gosta realmente ou que você não gosta. E assim, é um momento de decisão. Então, o Jackson e a Rebecca, eles vão ter essa história toda, justamente, principalmente pelo fato da Rebecca ter sido adotada pela vovó Mary. E por rolar esse sentimento entre eles. Eles ficam muito, muito, muito preocupados com o que as pessoas vão pensar. Eles vivem numa cidade pequena e, o que as outras pessoas vão falar, por mais que eles não sejam irmãos de fato, né? Essa questão é realmente uma questão muito tabu, mas mesmo eles não sendo irmãos de fato e todo mundo sabendo, a avó sabendo, todo mundo sabendo, eles ficam com medo da opinião das pessoas. Até porque eles são de uma família muito influente. Só que a avó deles não tá nem aí, gente. A vovó Mary, ela é muito amorzinho. E aí chega um determinado momento da história que ela mesma fala pra eles, ela fala assim, eu sempre soube que vocês se gostavam, eu sempre soube que havia sentimento em relação a vocês, só vocês que não se decidiam, ó, eu tô nos luz à frente de vocês, gente. Quando vocês estão aí, ó, vindo com milho, eu já tô com meu angu pronto. E ela fala isso pra eles e eles ficam assim, tipo, nossa, só nós dois que tá aqui na mancada. Mas assim, é um livro maravilhoso também, é um livro que vai falar sobre muitas coisas importantes que vão vir ainda. As histórias da Day Alamone, elas se entrelaçam com outras séries dela. Então, o que vai acontecer agora no livro da Rebecca vai ser importante também para outras séries da autora. Para quem quiser continuar lendo ela, assim, é bem, bem interessante o que vai acontecer. Agora nós vamos falar sobre o livro 5, Senador Grey, Meu Cowboy. Isso mesmo. O Bryce Grey é o irmão mais novo da série. É isso mesmo, é o caçulinha dos Grey. E ele sempre foi muito apegado, sempre sim, se inspirou muito no Hudson. Quando o Hudson ganha para governo do estado, o Bryce ele é picadinho assim, ó, picado pelo mosquitinho do poder. Ele fica super interessado na campanha eleitoral do Hudson, ele se interessa muito por aquele mundo da política e ele acaba entrando para a política também. Quando esse livro começa, que é o 5º livro da série, o Bryce já é senador da República. Isso mesmo, ele mora em Washington DC, ele já é senador, já tá num cargo bem mais alto e ele tá querendo se candidatar à presidência da República dos Estados Unidos. Só que aí entra um grande problema, porque para você se candidatar, aí você realmente precisa ser casado. Porque a gente sabe que é muito difícil alguém ganhar para a presidência da República sendo solteiro. Então, o Bryce, ele tá querendo fazer um casamento de conveniência. E ele tá atrás de uma possível candidata. Nesse momento, a Lois entra na história. A Lois, ela é filha de um ex-senador da República e toda a história da Lois é bem complicada, é um emaranhado de coisas, assim, uma loucura que acontece. E a Lois, ela é uma menina texana, filha de um senador, enteada de um outro senador. O pai da Lois morre quando ela tem 12 anos de idade e o pai dela é envolvido num escândalo de corrupção. Eles envolvem o pai dela numa história de crime organizado, de uma organização criminosa que sequestrava pessoas, que sequestra pessoas ali no Texas para o tráfico humano. Então, assim, era uma coisa muito, muito, muito grave que eles envolveram o pai dela. E saiu em todos os jornais, assim, que ele morreu, em vez de, sabe, de ser uma morte que foi, né, que teve comoção, na verdade as pessoas ficaram, tipo, com ódio dele, e a mídia falava, os jornais falavam, tudo falava, e ela escutando aquilo o tempo todo, uma criança de 12 anos. O pai dela foi assassinado na casa deles, e ela acabou sendo ferida. Só que antes de ser ferida, ela matou o assassino do pai dela. Então, assim, é uma grande história, só que essa parte dela ter matado o assassino do pai dela é encoberta, o FBI não conta pra ninguém, não sai na mídia, não vaza, eles blindam ela, porque além dela ser uma criança, ela foi legítima defesa. Só que ela tem que lidar com todos esses problemas, com todos esses traumas,
Porque na cabeça da Lois, o pai dela era um homem bom. Ele foi um pai excelente, um homem excepcional, um marido muito bom. E ela não conseguia entender o que a imprensa estava falando do pai dela. E aí a Lois, ela surta, ela tá ali na pré-adolescência, e aí quando ela entra real na adolescência, ela tem um surto, e ela começa a ficar meio doida, fazer um monte de coisa errada, ela acaba sendo detida. Ela não é presa, ela só é detida, porque ela tava bêbada. E, e aí ela é mandada para outro país para poder estudar e ver se ela se acalma. E aí, quando a Lois volta para os Estados Unidos, ela volta para os Estados Unidos como uma jornalista. Ela é jornalista e o sonho dela é descobrir se o pai dela realmente era culpado ou se o pai dela não era culpado das acusações. E aí, o Bryce, ele convida a Lois para ser assessora de imprensa dele. Quando ela aceita ser assessora de imprensa dele, ela já aceita sabendo tudo que ela está planejando, sabendo que ela está usando aquele cargo ali para poder descobrir se é verdade ou não, porque ela já tem fortes indícios de que é mentira, de que o pai dela não era o filho da mãe que todo mundo pintava e que mentiram, né? Usaram ele de bode expiatório. Mas ela precisa provar tudo isso. Então, a Lois, ela usa o cargo dela de assessora de imprensa para poder ter acesso a outros senadores, a outros deputados, a outras pessoas de alto escalão, para ela poder começar a investigação dela. E aí, nesse meio tempo, o Bryce está sendo usado e ele não sabe disso. E eles começam a se envolver também de maneira emocional. E para ele é muito bom, porque a Lois, ela é uma pessoa que foi criada na política. Ela é filha de políticos, ela é enteada de políticos, ela sabe o poder e a influência que a política tem. E o público começa, no jargão de hoje, a chipar os dois, chipar muito os dois. Porque ela é uma figura importante. Então, assim, aí vai desenrolar a história deles. Será que eles ficam juntos? Será que eles não ficam juntos? O que é que realmente acontece? Será que depois que ele descobre que ela estava usando ele consegue perdoar ela e consegue entender que ela realmente estava lutando para descobrir se o pai dela era honesto? Será que ele vai entender? Um homem teimoso, turrão, cabeça dura, vai entender que foi usado meio que numa vingança, assim, para poder descobrir uma realidade? Então a gente vai ter que descobrir tudo isso, se eles vão realmente se entender. Agora nós vamos falar sobre o último livro da série. Isso mesmo, até o momento, né? Vão ter ainda mais 3 livros para complementar a família Grey, mas até o momento esse é o último, que se chama O Devasso e a Viúva Virgem. Meu Deus, gente, vocês dão alguma credibilidade para um negócio desse? O Devasso e a Viúva Virgem, meu Deus do céu! Então, gente, esse livro é um livro meio pautado na comédia, ele é um livro mais engraçadinho, assim. Tem temas importantes também, tem coisas mais sérias também que vão acontecer, porém ele é um dos livros mais engraçados da série. O White Grey, ele é o primo que tá vindo de outro estado, tem mais alguns familiares que moram em outros estados, também da região sul dos Estados Unidos, e esse é o White Grey, que ele mora no estado do Wyoming, que também é um estado do sul dos Estados Unidos, e eles também têm terras, eles também são, né, donos de propriedades rurais. E o White, ele é um cowboy que viveu pelo mundo, que viveu espírito livre, que foi para vários países da Europa já, mas que gosta muito do Texas por causa da tia Mary, por causa dos primos dele que estão ali. E aí ele decide que quando ele volta dessas andanças dele pelo mundo, ele vai para o Texas, para a cidade da tia dele, ficar um tempo por lá. Só que ele é muito mulherengo, muito, muito, muito nível hard, assim, mulherengo. E aí, ele chega lá naquela cidade e um belo dia ele tá andando e ele vê uma moça muito linda numa loja. Ele entra numa loja e aí ele vê essa moça e ele fica assim super, nossa, que moça linda e tal. E aí ele pergunta sobre ela pra tia dele, e a tia dele fala, ó, essa aí não, você não vai mexer com essa menina, ela já sofre muito, já chega, deixa ela na dela. E a história da Maribelle, a Maribelle, ela é filha de um cara extremamente moralista, extremamente conservador, um cara que
chato pra caramba o pai dela, extremamente hipócrita. Diferente lá do pai da Loise, que realmente ele respeitava as coisas, que realmente era um pouco conservador, que ele era do Partido Republicano, mas o pai da Maribel não é. Não é, ele é hipócrita mesmo, ele finge que é uma coisa e na verdade a gente vai descobrindo ao decorrer da história que ele é outra completamente diferente. A Maribel tá com a mãe com câncer em fase terminal e o pai dela ameaça ela de que se ela não casar com uma pessoa que ele quer, ele não vai mais bancar o tratamento da mãe dela. E aí o que que acontece? A Maribel aceita a chantagem dele e se casa com um homem 30 anos mais velho que ela. Ela tem 28 anos e o cara tem 58. Só que aí, como ela tá se casando, ela pede uma amiga dela pra ajudar ela a escolher uma lingerie e essas coisas assim, né, de noiva. E ela vai e escolhe uma lingerie super sexy pra ter a lua de mel dela. Só que o cara me tem um infarto fulminante na lua de mel. Isso mesmo, gente. Ele nem chega a encostar na menina e ele me bate as botas e morre lá, na hora. E aí, quem fica com a fama? A menina fica lá com a fama de a viúva virgem. A cidade inteira zomba dela, todo mundo zoa ela. Ela sofre, a menina é um meme ambulante, onde ela passa, todo mundo olha. E ela sofre bullying dia sim, outro também. E a vida dela é no rolê. E o livro é super engraçado, porque ela não deixa que essas coisas, tipo, abatam ela. O que realmente deixa ela triste é a mãe dela. Mas eles vão se conhecer, o White, né? Todo mulherengo, todo devasso. E ela toda na dela, toda quieta, toda, sabe, responsável. Só que ao mesmo tempo ela quer muito viver uma experiência diferente, porque ela tem 28 anos e nunca viveu nada, né? Vive numa cidade do interior e com um título desse. E ninguém meio que, né, olha pra ela depois do que aconteceu. Então ela decide que ela vai viver um pouco a vida e é quando ela conhece o White e a vida deles vão se entrelaçar. Só que como na família Grey nada é muito certinho, tudo tem tiro, porrada e bomba, e muito segredo, e muita mentira, e muita traição, e muito lererê, a gente vai descobrir que o White ele tem uma história de meio de raiva do pai dele, de raiva da mãe dele, por causa de uma história do passado. E ele não voltou pro estado dele, ele não voltou pra casa dele mesmo, pra casa do pai dele, porque ele tem um problema com o pai. E aí, no decorrer da história, a gente vai tentar entender o que que aconteceu para que esse pai e filho não se entendam, o que que aconteceu para que eles tenham essa briga, e aí a gente vai entendendo o que que acontece com o White, se ele vai conseguir perdoar o pai dele, se ele vai entender o que aconteceu no passado, segredos e mentiras do passado vão vir à tona, porque afinal de contas é a família Grey e sempre vai ter que ter uma treta. Então, gente, acompanha. Esse é um livro, um dos mais delicinhas da série, é um livro maravilhoso, super, super, super recomendo. Vocês devem muito ler esse livro. Se não puderem ler a série inteira, pelo menos esse livro, ele é muito legal. Ele dá um quentinho no coração, você ri, você, sabe, você se diverte. Tem assuntos mais sérios também, mas é muito gostosinho de ler. E é claro, eu não poderia deixar de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem com os amigos de vocês que também gostam de leitura. Vem todo mundo para cá, vamos ler muito nesse canal. Mas não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, é muito importante.